Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Boa noite a você que nos ouve, que nos vê aqui na sua Rádio Ceará News. Esse é o nosso programa Circuito Enem. Eu sou o professor Regis Melo e nós vamos bater um papo sobre Enem, sobre alguns vestibulares, sobre concursos. Contamos com a sua participação. É um programa de educação, mas um programa diferente. E a gente conta, claro, com a sua participação através das nossas redes sociais. Facebook, você pode acompanhar também o nosso programa pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, pelo nosso portal cearanews.com.br. Você é nosso convidado, a gente já lhe abraça fortemente e conclama e pede que você participe. Você pode mandar perguntas, pode mandar o seu alô, enfim, fique à vontade. Essa é a sua web rádio Ceará News. Eu estou aqui ao meu lado, o professor Simval Farias, que vai também dividir aqui a apresentação comigo. Boa noite a todos que estão aí nos prestigiando. Eu fico muito feliz de estar aqui, num programa que fala sobre educação, num programa voltado para coisas tão importantes para a comunidade como a prova do Enem, mas também não só isso, concursos, outros vestibulares, tudo aqui vai ser discutido nesse programa, uma coisa muito bacana, uma iniciativa muito legal. E fico mais feliz ainda de ser no rádio, porque eu gosto muito de rádio. Rádio é sempre uma grande surpresa. É verdade. Quando eu estou no carro, não ponho pendrive, não ponho nada disso, ponho no rádio porque eu fico naquela expectativa o que vem depois, a notícia que está sendo sempre atualizada. E para nós aqui, que somos amantes do rádio, é sempre muito interessante estar participando deste lado, Não apenas como ouvinte, mas agora aqui deste lado como apresentadores também. E esse programa tem esse viés cultural, educacional. A proposta é ser bastante divertido, descontraído, dinâmico, mas sobretudo informativo para quem está buscando ali belíssimas e produtivas informações sobre o Enem, enfim, sobre qualquer vestibular, qualquer prova por aí que o valha, muitas informações interessantes e com convidados também igualmente interessantes. Temos aqui um convidado que dispensa apresentações neste país, que está no universo, é o professor Marcos Medeiros, mas ninguém vai conhecer por esse nome como o professor Marcos Medeiros, porque é o professor Cancão, um dos professores de matemática mais conhecidos do estado do Ceará. Também já deu aula em outros estados, Cancão? Já sim. Em outros estados. Então, por favor, Cancão, se apresente aí, fale para os nossos ouvintes, para os nossos web telespectadores. Exato. Eu vou ter que aprender essa palavra aí, web telespectadores. Eu acho que eu falei errado, eu acho que é web... Não vou falar mais não, fale você agora. Bem, boa noite, Regis, boa noite, Simval, boa noite, canquetes e canquitos que estão nos ouvindo. A gente fica feliz e honrado com o convite para a gente mostrar para você que a matemática ela poderá, de repente, se tornar uma matéria mais simples se você tratá-la com menos formalidade. Vamos falar sobre isso hoje. É verdade, vamos fazer muitas coisas, além de responder perguntas, fazer também comentários, mas vamos começar com uma pergunta, Cancão. Professor Cancão, eu já lhe pergunto, como a prova do Enem de matemática se diferencia de outras provas também de matemática, mas de outros vestibulares, que são diferentes do Enem? Em que ela se diferencia? Qual a abordagem? Inicialmente tem que entender que o propósito inicial do Enem, ele se perdeu no caminho. Porque ele tinha a intenção, quem idealizou o Enem, de fazer com que a pessoa que não tivesse muito hábito de se informar com leituras interessantes, numa prova de biologia, numa prova de física, de matemática, enfim, ela fosse se deleitando com as questões que apareceriam no Enem. Só que virou uma maratona contra o tempo. Então a pessoa já está treinando métodos de ler a questão mais rapidamente. Então isso perdeu um pouco como é que eu posso dizer, da essência, da intenção que era a prova do Enem. No caso da matemática, para quem não gosta de matemática, aquela matemática tradicional, o Enem vem para lhe dar a chance de fazer muitas questões que num vestibular tradicional a pessoa não teria tanta chance de resolver. Porque se ela tiver conhecimento intuitivo no seu dia a dia, se ela manusear a matemática no seu dia a dia, ela vai lá encontrar no Enem questões que vão tratar de situações que ela resolveu no seu dia a dia. Então, dá a essa
essas pessoas que têm essa ojeriza à matemática, a chance de pegar lá algumas questões que ela consiga de fato resolver. Porque a matemática do Enem não é simplesmente uma questão de você encontrar um valor de uma equação, é você compreender o que vai ser montado para poder resolver naquela equação. Então, deixa de ser uma questão puramente de um assunto formal da matemática para ser um assunto do cotidiano. Então, quem não gosta de matemática, gosta do Enem. É muito comum, Simval, por exemplo, você ver um aluno que ele é muito bom no conteúdo do livro, mas quando pega a prova do Enem não consegue resolver. Porque falta a ele tato, falta a ele conhecimento do dia a dia para poder aplicar aquilo que ele aprendeu nos livros de matemática. Com relação à questão da maratona que você citou, como resolver isso? Talvez diminuindo o número de questões da prova de matemática, que, se não me engano, são 45 atualmente? 45 questões. E você acha que a diminuição... Acho que o aumento do tempo é meio complicado a gente pensar, mas a questão da diminuição do número de questões seria uma saída para deixar de ter esse perfil de maratona, essa prova? Não vou dizer que teria que ser reinventado o Enem, né? Mas tem que ser muito modificado para que possa atender aquele propósito inicial que tinha no Enem, que era, como eu falei anteriormente, dar ao aluno a chance de fazer uma prova pitoresca, uma prova agradável. Está uma prova estressante, uma prova altamente cansativa para o aluno. Talvez diminuir o número de questões e ainda assim manter o número de tempo, para que o aluno possa, de fato, conseguir fazer uma questão sem estar preocupado ali, essencialmente, com o tempo. Porque a orientação que a gente passa para o nosso aluno na prova de matemática é a seguinte: pegou uma questão, se você está nela há 1 minuto e não conseguiu ver a saída ainda, passa para outra questão. Quer dizer, poderia até ser que ele tivesse mais tempo ou menos questão, que eu acho que é o mais provável, que eu acho que é o mais ideal, corrigindo aqui, ele talvez conseguisse, dentro da sua limitação, fazer mais questões. Porque é essa orientação que a gente passa nas nossas provas no dia a dia, no colégio normal. Meu querido, faça a prova no seu tempo. Porque você não vai ter a mesma inteligência, ou o mesmo dom, vamos dizer assim, com determinada área que o seu coleguinha tem. Poderá ser que ele faça a prova em 5 minutos, uma questão em 5 minutos, e você faça em meia hora. Mas você acertou a questão, você chegou ao objetivo. E o Enem perdeu essa linha de premiar o aluno que vai talvez ter um pouco de dificuldade e não poder mais fazer a questão, porque o tempo não permite. Você acha que uma matemática assim, mais contextualizada é bom, não é? Prejudica o aluno, não prejudica? Porque a gente pensa em matemática, pensando naquela matemática aplicada, assim, na própria matemática, né? Entendeu? Agora uma matemática mais aplicada ao dia a dia, às situações cotidianas. Talvez um problema do aluno na área de matemática não esteja só relacionado à matemática, né? Mas também relacionada à interpretação, não é? A leitura, o que é a colher, a coleta dos dados da questão, saber como analisar esses dados de uma maneira interpretativa, né? Não apenas usando o raciocínio lógico matemático, mas também um raciocínio lógico interpretativo, leitura mesmo. É um assunto bem polêmico esse aí, Simval, porque sem querer aqui criar mais celeuma sobre o assunto ainda, quando você fala isso para um professor que ensina na universidade, ele fica chateado porque os alunos chegam na universidade sem a base que ele julga necessária. Porque lá, o professor de universidade ele não vai querer perder tempo ensinando ao aluno aquela base que ele deveria ter trazido do ensino médio, né? Em contrapartida, eu acho que você não pode também esquecer a matemática fundamentada em teorias, em teoremas. Porque, infelizmente, você vai ter situação que, por mais que tenha contexto do seu dia a dia, você vai ter que ter conhecimento. Por exemplo, quando você vai fazer faculdade de engenharia, você vai ter que ter conhecimento mínimo de trigonometria. E esse conhecimento mínimo vai ter que ser fundamentada lá no ensino médio. Quando você vai no cálculo simples de lançamento, na física, você vai usar a função quadrática, né? Então, você, infelizmente, não dá para fugir, porque o meu medo é que isso venha a servir como desculpa, Simval, para aquele aluno que não tem habilidade matemática, ele achar que agora tem que te dar somente contas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, porque ele só vai ver no dia a dia dele porcentagem e juros, ele não sabe qual é a aplicação de logaritmos da vida dele, então ele também não quer, por isso, estudar logaritmos. Então, a gente não pode dar para ele argumento de que agora, já que não gosta de matemática, ele só vai ter que saber as operações fundamentais. Ele tem que saber, na essência inicial, o conteúdo de cada matéria.
Agora, tem professor que exagera e quer que o aluno tenha nível de interesse e também de resolução de questões de quem vai fazer, por exemplo, o ITA. Aí é demais também. Mas você tem que ter um ponto médio. Você não pode esquecer o fundamento da matemática, senão fica aluno atrofiado de fato. Muito bem, como eu sou de humanas, eu sempre tive uma dificuldade com matemática, determinadas áreas da matemática, determinadas linhas da matemática me deram, assim, certa dificuldade, né? Embora eu sempre tivesse algum desempenho até razoável na matemática, porque eu sempre pensei, né? Se pode me derrubar, eu vou me dedicar um pouquinho mais para poder ver o que é que eu faço de bom com isso, né? Pois bem, e nós escolhemos aqui um dado do INEP que diz o seguinte: no ensino médio brasileiro, 67% dos estudantes têm um desempenho crítico em matemática. Isso de acordo com levantamentos do INEP. Isso leva a uma pergunta interessante, você como professor de matemática experiente, a sua opinião sobre por que os alunos sentem tanta dificuldade com a matemática. Por que a matemática sempre é esse bicho-papão na sala de aula? Eu sempre falo isso com os meus alunos, quando eu vou iniciar um conteúdo, e que eu tento acalmá-los. Porque a matemática, se você lembrar do seu tempo, Simval, quando você ainda era um Simvalzinho, e quando eu era Quinquinho, né, quando tinha a Fernanda, que Deus a tenha, tinha a tia Margarida, minha querida. Tia Margarida. Você tinha Margarida do seu, né? Eu não vou dizer que Deus a tenha, eu não sei se ela morreu, mas... A tendência é essa. Eu espero que esteja com ela também. Mas né? a tendência normal é essa, né? Daqui a 30 anos o Cancão vai estar só o Cacão ou vai estar morto também já, né? Mas demorar tanto ainda. Eu tô no estágio Cancão, mas tem o estágio Caco e o Cacão ainda. Mas vamos adiante. Quando você está estudando com a tia lá do terceiro ano, quarto ano, quinto ano, você está ali tratando de um assunto onde você vê nos livros a preocupação em conversar com o aluno. Então, o aluno, talvez, no quinto ano, quarto ano, ele consiga compreender, se ele tiver uma leitura boa, for bem alfabetizado, ele compreende a linguagem do livro. Quando você vai para o sétimo ano, oitavo ano, nono ano, os autores esquecem que o livro não é para professor, é para o aluno. Eu duvido você pegar numa sala de aula, colégio normal, pode escolher aí o colégio que for, de 50 alunos, você pegar um ou dois que consigam estudar sozinho e compreender aquela matéria. O que não acontece, por exemplo, na biologia, o que não acontece, por exemplo, em livros de geografia, de história, que o aluno consegue, se ele tem um pouquinho de ciência interpretativa, ele vai compreender e vai conseguir evoluir até se preparar para um concurso sozinho. Mas eu duvido que alguém que tenha mínima dificuldade em matemática vá se preparar para um concurso, só ela e o livro, só a pessoa e o livro, e conseguir entender a linguagem do livro. Porque o que é que acontece? Se eu sou um autor de livro de matemática e eu faço um livro que fale a linguagem do aluno, nenhum professor vai querer adotar o meu livro por achar um livro medíocre. Porque ele está ali preocupado em desfilar para o seu colega de profissão que ele trabalha com livro de nível pesado e por isso ele poderá botar uma prova de nível difícil. Então nós, professores, temos que entender que o livro do ensino médio é para aluno do ensino médio. Não é para você desfilar a sua vaidade, o seu ego com os seus colegas de profissão, dizer que a sua escola adota um livro difícil, só tem questão difícil. Você tem que entender que o aluno que está com dificuldade, ele tem que ter lá as questões nos níveis possivelmente assim mais gradativos, para que não tenha ele um choque. Tipo o quê? Isso vira até meme no Facebook. O que o professor explica na hora da aula, você entende. Quando chega em casa, primeira questão de casa você não consegue fazer, porque o livro não está pronto para o aluno ir naquela sequência pedagógica ideal para ele poder aprender. Então, eu diria a você que não tem um livro de matemática hoje que sirva para o aluno que quer estudar sozinho, por exemplo. Interessante ouvir, Simval, nós que não somos da área, né? Um profissional da matemática, a gente tem até esse conhecimento quando trata de língua portuguesa, principalmente, mas essa questão da preocupação com o modo que o aluno vai receber a matemática, todas as matérias deveriam ter essa preocupação, mas é interessante ouvir, muitas vezes a gente não para refletir nisso. Eu quero falar agora para você que está nos vendo, nos ouvindo, sobre o Engenho Dedé. Uma dica para quem deseja almoçar em um ambiente bacana, com a melhor carne de sol do Brasil, restaurante Engenho Dedé, no shopping Iguatemi. O Engenho tem diversas opções de pratos no almoço, alguns até com
30% de desconto de segunda a sexta. Ah, e também tem Happy Beer com a cerveja da casa por até metade do preço. Cancão gostou dessa questão da cerveja. Consulte as condições pelo telefone. 31 11 4000. Eu repito o telefone, 31 11 4000. E chame amigos, chame a família para aquele happy hour em Engenho Dedé. A gente conta com você. Bom, vamos para o Engenho Dedé, fazer um happy hour daqui a pouco. Você sabia, meu querido Cancão, que está havendo lá no Rio de Janeiro um Congresso Internacional de Matemáticos? É a primeira vez que se realiza na América Latina. Eu colhi uma informação extremamente curiosa, né? Porque um dos agraciados lá com uma medalha que é de ouro e tal, né? Como se fosse o Nobel, o prêmio Nobel da Matemática, é a medalha Fields. É um iraniano, que é professor lá na Inglaterra, um iraniano de origem curda. O nome dele, por favor, se eu pronunciar errado, liguem para o plantão gramatical do Irã, é Kaushar Birkar. E ele recebeu essa medalha lá no Rio de Janeiro. E mais curioso ainda, que essa medalha foi furtada na quarta-feira, né? Hein? Após receber essa medalha na cerimônia, o professor iraniano deixou a medalha na bolsa dele, deixou a bolsa lá sob a poltrona. Quando foi ver, a bolsa tinha sumido, depois encontraram a bolsa lá em algum lugar e a medalha havia desaparecido. Então, uma curiosidade aqui que envolve o seu mundo da matemática, a gente não se né? surpreende mais com isso aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não se surpreende mais com esse tipo de coisa, né? Sendo bem realista. Acontece, né? Nas melhores e piores famílias. Agora, pensando que é a primeira vez que esse congresso acontece na América Latina, né? Reunindo assim aproximadamente 2.500 matemáticos. Veja como a matemática é importante, né? A matemática está em tudo, se você pensar todos os avanços tecnológicos, enfim, o progresso da humanidade está muito ligado ao desenvolvimento da matemática. Eu pergunto a você, meu camarada, como se estuda a matemática? Como é que a gente estuda? Como é que o nosso aluno pode organizar um esquema de estudo para matemática, né? Você, inclusive, que tem um portal na internet, né, que também trabalha bastante isso, né, com aulas no YouTube, você faz diversas aulas ao vivo e tal, sobre o seu conteúdo, sobre o conteúdo também de outras áreas, com outros colegas. Como é que se estuda bem matemática? Primeiramente, Simval, o aluno tem que saber as suas limitações, né? Se ele sabe que tem dificuldade num assunto que é pré-requisito para outro, ele não pode querer ir para o outro no momento. Então, às vezes, essa pressa de você querer colher frutos atrapalha. Quando eu era estudante, isso faz tempo, quando eu, como é que eu posso dizer, quando eu ia estudar um certo conteúdo, eu pensava assim, não, eu estudei já hoje 4 horas de matemática, então já sou um aluno bom. Não é assim que funciona. O processo de aprendizagem matemática é muito lento. Por consequência, também é muito longo. Quando eu lembro do meu tempo de estudante, por isso que às vezes eu não fico assim tão desesperado quando vejo a situação atual, quando eu lembro de quando eu era estudante, tinha matéria que eu via 4, 5 anos seguidos para depois eu compreender, é só isso que faz. Então, ele não pode ter pressa. Ele tem que se dedicar, mas ele tem que começar, primeiramente, sabendo qual o seu nível. Se o aluno tem dificuldade na conta de somar, ele não pode pensar em contas maiores de multiplicar, por exemplo. Então, ele tem que ter essa ciência. Ele tem que voltar para dentro de si e saber, rapaz, eu sou ruim em matemática nisso aqui. Então, ele não vai poder pensar em aprender matérias mais na frente. Então, quando ele vai fazer, por exemplo, uma preparação para o Enem, o primeiro conteúdo que ele vai ver, por exemplo, numa das frentes da matemática, é a geometria plana. Ele vai começar a querer resolver questões de áreas de figuras planas, porque é um dos assuntos que mais cai no Enem. Mas para você aprender a resolver áreas de figuras planas, você vai ter que fazer todo o curso de matemática no que se refere à geometria. Áreas de figuras planas vai ser o último conteúdo que vai ser estudado. Embora é o que mais cai no Enem, ou dos que mais cai no Enem em relação à geometria, mas você não pode querer pular todos os estágios. Aí essa pressa é que é inimiga. Construir uma base é fundamental, né? Há etapas a serem seguidas, né? Você não pode querer, não, mas o que mais cai no Enem, por exemplo, áreas de figuras planas. Então eu vou passar por tudo quanto é conceito, vou estudar somente aquilo. Vai ter dificuldade, vai se desestimular e aí complica.
Muito bem, muito bem. Muito legal ouvir isso de um especialista. Estamos recebendo aqui no programa de hoje, o programa Circuito Enem, aqui na sua rádio Ceará News, o professor Cancão, Marcos Medeiro, mais conhecido como Cancão, de matemática. Estamos aqui destrinchando a matemática. Agora vamos de interação. Vamos saber o que o público, que quem está nos vendo, nos ouvindo, está falando, Simval. Eu leio aqui agora o recado da Gisele. Ela fala: parabéns pelo programa, tô ligada. Tem mais alguém, Simval? Tem um cidadão brasileiro chamado Vitor, Grande que Vitor. diz estar lá na Aldeota, Olha aí. aqui na Aldeota, né? Eu falo lá porque, enfim, aqui na Aldeota, e ele está fazendo uma pergunta, parabenizando o professor Cancão. Olha aí. E perguntando uma coisa que é bem pertinente, certamente. Quais são os assuntos mais cobrados na sua área, Cancão, na matemática, no Enem? Eu vou responder de modo mais abrangente ainda. Eu vou dizer para você qual é o assunto mais cobrado no Enem. Porque quando eu vou dar aulões por aí, nesse Ceará, por aí afora, eu vou estar inclusive em Sobral, sábado agora, estive em Juazeiro no Daqui a começo... pouco a agenda para shows, hein? eu estive em Juazeiro também recentemente. Eu digo o seguinte: o assunto que mais cai no Enem, eu não estou falando de matemática, eu estou falando do que mais cai no Enem em todas as áreas. Chama-se razão e proporção. Cancão, e o que é razão? No contexto matemático, Simval, razão tem nada a ver com a razão de você, no debate tem a razão no que você falou, não. Razão filosófica, digamos Isso. assim, né? No contexto matemático, razão vem de você fazer rateamento, você vai ratear, né? Então, razão nada mais é do que o resultado de uma divisão. Quando você fala aquela fração, por exemplo, 2/3, o popular 2/3, isso é uma razão. Quando você vai representar isso, por exemplo, em escala geográfica, né? Você vai fazer um desenho no papel e quer saber quanto é que vale o desenho no real. É uma razão. Quando você vai para a biologia, parte de genética, probabilidade, é uma razão. Quando você vai para a física, calcular, por exemplo, a velocidade, é a razão entre o espaço e o tempo. Quando você vai para a química, cálculo estequiométrico, você vai mexer nada mais, nada menos do que regra de 3, que também é uma proporção. Então, tudo que você for imaginar, exceto a área de história, né? A área de filosofia, talvez, e a área de linguagens, todo o restante pega demais a parte de razão e proporção. Então, o que mais cai no Enem, não só em matemática, mas em qualquer área que você imaginar, seria a razão. Então, se você tem dificuldade com razão, aí vamos abranger isso para números decimais, né? Fração, porque a razão é uma fração, né? Então, se você não gosta de fração, se você tem dificuldade com números decimais, é hora de começar a estudar isso aí. Porque é interessante o seguinte: quem gosta de matemática, quanto pior tiver o conteúdo, melhor para ele. Quem não gosta de matemática, odeia, por exemplo, fração, odeia decimais, odeia geometria espacial. Quem não gosta de matemática gosta do quê? Do simples, né? Porcentagem, juros simples, uma função do primeiro grau, no máximo ali uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, no máximo até aí. Valeu, Cancão, muito obrigado. E obrigado também a você que mandou uma mensagem aqui para o nosso programa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube também, aqui da Ceará News. É bom demais ter você conosco. Simval, vamos agora às considerações finais, não do professor Cancão, que já deu aí várias explicações ricas, né, explanações acerca da matemática, que é um assunto sempre muito importante. É interessante a gente observa muito esse medo, repulsa, né, um certo distanciamento dos nossos alunos para com a matemática. Então, um programa como o nosso tem também esse intuito de aproximar mais o aluno da matemática e de outras áreas também, da cultura, do estudo, que ele veja a matemática de uma outra forma. E a gente queria falar, ou que você falasse sobre isso, essa sua abordagem final, sua despedida para o nosso público também, um pouquinho dessa questão da matemática, né? Não tenham medo. Qual é o recado que você daria para o nosso aluno? E eu queria que você, também no meio das suas considerações, que eu acho que é uma pergunta que a gente pode fazer para todos os professores que passarem por aqui. Todos os professores que passarem por aqui. Você fale as suas considerações, mas diz para nós assim, o que é ser professor para você? Perfeita colocação. Vamos por partes então, né? Vou contar a você aqui um segredo, viu, Regis? Eu consigo atingir os alunos que têm dificuldade. Lógico que também vou contemplar os alunos que também têm um dom matemático. Mas eu consigo falar a linguagem do aluno que tem dificuldade, porque eu vou falar isso, mas vai ficar por aí, vou fazer o quê, né? Eu já fui reprovado em matemática. Eu fui reprovado... Vinícius de Moraes foi reprovado em língua portuguesa. Olha só. Os gênios, então, talvez, né? Quando eu era quinquinho,
no 8º ano, que na minha época, 7ª série, eu fui reprovado em matemática. Então, exatamente aquilo que fazia me afastar ou fazia que eu não compreendesse o que estava sendo ensinado, eu faço o contrário com o meu aluno. Então, talvez por isso eu consiga falar a linguagem do aluno que tem dificuldade. Não deixo de fora o aluno que tem nível bom, mas minha aula ela tem que ter os 3 níveis ou até os 4 níveis. O nível muito fácil, o nível fácil, o nível médio e um nível que contempla as grandes mentes matemáticas. Tá? Sobre ser professor, eu acho que é isso, Simval. É você conseguir fazer o aluno, no caso da parte, vamos dizer assim, na parte pedagógica, fazer ele superar os medos e também, por isso, superar os obstáculos. E você conseguir fazer com que ele veja em você um amigo, né? Eu digo para eles o seguinte, meus amores, para mim, prova e nada é a mesma coisa. Porque eu tenho o poder na caneta de aprovar quem eu quiser. Eu não posso reprovar quem eu quero. Se ele tirou 10, o 10 é dele. Mas eu posso aprovar quem eu quiser. Eu posso premiar quem eu quiser com aprovação. Porque para mim, se ele passou o ano todo tentando aprender um conteúdo e ele chega ao final do ano, mostrou que conseguiu aprender aquela matéria, embora fosse apenas, sei lá, 20% do que ele tinha que saber, mas se ele aprendeu aquilo, mostrou evolução, se ele mostrou dedicação, mas ele de fato é limitado, ele tem que ser premiado. Então, eu vejo que o professor tem que ser essa pessoa que perceba a evolução do seu aluno, entenda a limitação do seu aluno. Você não pode querer medir se o seu trabalho foi bem feito elaborando uma prova difícil. Você tem que atender uma prova onde todos lá consigam fazer aquilo que está pertinente ao que ele de fato se limita. Muito bem, professor Cancão. Esse, eu repito a você, é o programa Circuito Enem. É um local de debate, um local de aprendizado, um local também para você se deleitar hoje com a matemática, a participação aí do professor Cancão. Vamos nos despedir, né, Simval? Primeiro programa. Fica aí um gostinho de quero mais. Semana que vem, quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente. Você pode mandar perguntas no decorrer da semana. Enfim, o programa Circuito Enem continua com a questão da interatividade e a gente espera você. Não esqueça de acessar o nosso portal, portal de notícias Ceará News, cearanews.com.br. Lembrando que o Ceará é na escrita antiga, SI, e não a escrita do nome do estado atual. A gente agradece a você, eu vou dar o meu boa noite, os demais amigos que compõem a mesa também. Eu já quero deixar aqui meu abraço a você que está nos acompanhando. Simval. Valeu, tchau. Até mais. Cancão. Boa noite e até a próxima, minhas canquetes e meus canquitos. Valeu, até mais. Deu pra gravar?